Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem 148 do livro Pão Nosso, mas hoje é aquele dia em que nós pedimos aos amigos que se inscrevam no canal Videira Espírita do YouTube. Caso acompanhemos os vídeos pela página do Facebook do Videira Espírita, vamos dar um pulinho lá no YouTube e nos inscrevermos no canal. Se costumamos ver no Facebook, não precisamos acionar o sininho, mas se acompanhamos lá pelo YouTube, podemos acionar o sininho para todas, porque são 3 tipos de sininho, e quisermos receber todos os avisos de postagem dos programas, podemos acionar todos e os amigos vão ser avisados sempre que houver a postagem dos programas. Aqui no caso do Gotas, é diário, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, estamos aqui, Gotas do Evangelho. Evangelho, precisamos dele diariamente. E para o nosso coração, não tem sábado, domingo e feriado. Sempre é dia de prova, sempre é dia de desafios, e nós nunca sabemos quando um vai bater na nossa porta. Então, nós precisamos estar fortalecidos, sempre, não é? Vejamos então, afinal, nós comemos sábado, domingo e feriado, né? Então, esse alimento da alma é importante também, todos os dias. A nossa mensagem 148 tem o título de Ceifeiros. O que são ceifeiros? São os trabalhadores da seara. Seara é um campo cultivado. Seara é um campo cultivado, não um campo a cultivar. Já é um campo pronto, está lá pronto para a ceifa. Essa é a seara. Jesus, quando nos traz o Evangelho, transforma o mundo na seara. Mas a seara precisa de ceifeiros, precisa de trabalhadores, porque senão como fazer a ceifa? Como buscarmos, não é, esse alimento vivo que nos oferece o Evangelho? E é sobre isso que fala a mensagem, que tem o título de Ceifeiros. Será que é fácil achar ceifeiro por aí? Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 9, versículo 37, diz o seguinte, a primeira parte é Mateus, não é? Então disse aos seus discípulos, quem? Jesus, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. A seara de Jesus engloba todo o nosso planeta. Todo o nosso planeta está sob a governança do governador, que é Jesus, que é o Messias, o Cristo. Então, a seara é realmente grande, diz Jesus, mas poucos os ceifeiros, poucos aqueles que estão ali prontos para o trabalho de ceifa da seara, né? Sem ter quem corte o trigo, não vai surgir trigo para ser feito pão, não vai ter pão na mesa. Então, o trabalho do ceifeiro é muito importante. Emmanuel comenta as palavras de Jesus assim dizendo a todos nós. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo,
mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. O que dissemos lá no início, não é? Todos os dias precisamos do alimento do Evangelho, assim como todos os dias o nosso corpo também precisa de alimento. Então não tem a ver com a transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, não é isso, certo? É aquela necessidade nossa mesmo, diária. Naquela hora, diz Emmanuel, permanecia em torno do mestre, naquela hora em que Jesus disse isso, na narração de Mateus, permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Rebanho sem pastor, está todo mundo perdido, né? Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. E ainda encontramos nos dias atuais muitos corações que estão assim, acabrunhados, abatimento, né? E não é só por causa da pandemia. Os corações assim são uma marca na humanidade. Ainda é assim que acontece, que se apresenta. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial. E o que é messe celestial? Messe é exatamente a seara finalizada para a colheita. Essa é a messe. Então, o mundo, com a chegada do Evangelho, permanece como bendita seara pronta para a colheita, provida pelo alto, provida com a aquiescência de Deus nosso Pai. E que essa messe celestial bendita, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. O que é o trigo beneficiado? É a farinha de trigo. Muitas pessoas compram a farinha de trigo e vão lá, né, fazer a massa do pão. Outras já têm o pão pronto. Mas o ceifeiro é aquele que corta o trigo, né, debulha, prepara e daí moe-se para a farinha e depois para a feitura do pão. Então, o que é difícil é exatamente esse trabalho de estar ali ajudando no trabalho do bem. Vamos imaginar, mas como, Cristina? Tá aí um exemplo. Vamos pensar no nosso lar. Não é lá na colônia Nosso Lar, não. Nosso lar, onde nós vivemos. Nossa casa, que com família dentro vira lar. Ah, mas eu moro sozinho. Continua lá, porque eu sou a pessoa mais importante da minha família, porque sem eu não tem minha família, tem? E muitas vezes não estamos com ninguém encarnado, mas temos a nossa família espiritual conosco. Então, no nosso lar, nós, com outros companheiros encarnados, temos, às vezes nem moram no mesmo lar, mas são filhos, irmãos, pais, que estão passando por dificuldades, estresse, doença, carências das mais diversas fontes. Quando nós somos, vamos dizer assim, nos colocamos, nos permitimos estar como ceifeiros,
é estarmos com aquele que provê ao outro a consolação. Aquele que quer o pão está querendo ser consolado. Ora, se todos nós formos consolados, apenas quem irá nos consolar? Então, o ideal, já que ainda somos espíritos imperfeitos, então vai sim, ou vão sim existir momentos, vários, onde nós precisaremos de apoio, onde nós precisaremos de consolação. Mas não é assim o tempo todo. É importante também que nós estejamos prontos para amparar, prontos para apoiar, prontos para consolar. Porque assim a vida vai se tornando aquela vida de mão dupla. Hoje eu preciso, amanhã eu posso ajudar a quem precisa. Não vamos pensar que no nosso mundo só vão existir pessoas que são só ceifeiros, só estão lá ajudando, servindo e não tem nenhum tipo de necessidade. Se nós conhecemos alguém assim e aceitamos esse rótulo, talvez estejamos muito acomodados a sermos atendidos por essa pessoa. E gostamos de pensar que ela é tão forte, que ela não precisa de nada, que ela é feliz por ajudar todo mundo. Mas espera aí, está encarnada no mundo de provas e expiações essa pessoa? Bom, então com certeza ela vai ter seus momentos também, em que precise, mas só que às vezes não é vista ou nem se deixa ver. Não quer dizer que a gente não possa perguntar, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? É bom ouvir, não é? Assim também como nós gostamos de ouvir isto. Pedir quando necessita-se é importante, mas quando às vezes não estamos bem e chega alguém no nosso ombro e bota a mão e fala assim, tudo bem? É o ceifeiro. Quando nós buscamos o outro, quando nós mesmo oramos pelo outro, quando nós buscamos ajudar nos meios que nos são possíveis, a que o bem continue se multiplicando na terra, nós estamos na função de ceifeiro. Mas é claro que vão existir momentos em que também vamos precisar de ajuda, mas tem pessoas que precisam de ajuda o tempo todo. Não consolam, não amparam, estão na posição de fragilidade crônica. Muitas vezes se deixaram ficar assim e agora já estão cristalizados nessa vibração. Ou não conseguiram superar as dificuldades e acabaram desanimando e vergando com o tempo no bom ânimo, muitas vezes até mesmo na fé. Daí a importância de estarmos ajudando essas pessoas na medida do nosso possível. É claro que não vamos conseguir tirar ninguém de um buraco que a pessoa não queira sair. Não podemos trazer para nós esse tipo de obrigação, porque isso não existe, isso não acontece. É claro que se eu estender a mão e a pessoa estender também, eu posso ajudar, mas eu não posso violentar o outro, porque se eu violentar o outro para ajudá-lo, quando eu der as costas, ele volta para a situação onde ele estava, porque não foi decisão dele sair. Porque às vezes a gente pensa, é claro que ele vai querer sair. Até mesmo quando, hoje em dia, antigamente, quando uma pessoa tentava o suicídio e era abordada, muitas vezes vinham as equipes e pulavam em cima dela e agarravam se ela estivesse no beiral de uma ponte ou no beiral de uma janela, vinham por cima. Já devem ter visto vídeos assim, não é? O que acontece quando depois disso? Geralmente, elas tentam de novo, desta vez mais cuidadosas para não serem abordadas. Então, hoje em dia, existe uma técnica para se ajudar essas pessoas, que é de convencê-las a sair.
é uma abordagem técnica. E isso é maravilhoso, porque busca-se, não é? Aquele ponto onde exatamente a dor está, o descrédito está, a desesperança está implantada para se desarmar como se fosse uma bomba. E ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, nem quer sofrer. Né? Nós estamos falando lá do suicídio, que já é um ponto extremo. Mas existe a questão da desesperança e de se acreditar que não há como resolver. E às vezes, numa conversa, mesmo que seja num momento de crise, a pessoa pode e ela quer se agarrar a uma situação onde é dado a ela apoio e visão de futuro, de possibilidade. Então, também no apoio isso acontece, nessa conexão empática. E nós estamos falando isso sobre a vida de uma forma geral agora, no nosso lar dia a dia. O quanto estamos nos vendo uns aos outros e esse momento de quarentena tem nos ajudado. A gente não estava se vendo direito e agora a gente está se vendo direito, mesmo que seja pela telinha. Nós estamos nos vendo direito, estamos com tempo para nos ouvir mais. Eu não tenho muito tempo, mas um pouco mais de tempo do que estava antes. Antes, a própria noção de tempo estava extremamente acelerada. O número de estímulos e demandas estava alto demais para a capacidade que a gente estava tendo de responder a esses estímulos e essas demandas. Agora, essa situação veio dar aquele freio de arrumação de ônibus. Quem já andou de ônibus, que aqui se chama autocarro, que é aquele, mas nenhum autocarro tem que ser ônibus, né? Porque lá no nosso estado do Rio de Janeiro, quando o motorista, o trocador diz que está muito cheio, que tem que entrar mais, hoje em dia não pode, né? Mas já tivemos tempos assim, né? Aí vem aquele freio que vai todo mundo lá para frente. E dá para entrar mais uns 15. Isso até parece bizarro, mas a gente sabe. Quem já andou muito de ônibus sabe que isso já aconteceu. A gente gosta de pensar que não aconteça mais, né? Então, vejamos aqui. Emmanuel nos diz que o Evangelho permanece no mundo. O Evangelho permanece no mundo. Vamos voltar, né, o parágrafo para retomarmos o sentido da reflexão de Emmanuel. O Evangelho permanece no mundo como bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. Ok, temos um campo pronto para a ceifa. Quem aparece? Quantos querem já tudo lá prontinho? Serem atendidos, serem consolados, serem amparados. E aí a gente vai pensar, dentro de casa também. Quantos já querem as coisas prontas? Quantas vezes a gente diz assim, todo mundo quer tudo pronto, né? Mas agora fazer. E tem aquele ditado de casa que a gente gosta muito, né? Quando todos ajudam, nada custa. Mas às vezes não é fácil a gente conseguir que o grupo doméstico vá aderir a essa ideia de ser ceifeiro do lar, não é? A maioria guarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos,
continua passando pelo mundo em fileira crescente através dos séculos. E a gente vai entender, não é? Se eu me coloco só na posição de ser atendido, de ser ajudado, eu nem desenvolvo em mim as capacidades, as habilidades que eu tenho de ser também um trabalhador, porque todos nós temos capacidades e habilidades, mas elas precisam ser desenvolvidas. E o nosso querido Emmanuel conclui dizendo: os abnegados operários do Cristo prosseguem, sobrecarregados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. É isso. Então vai ter momentos sim que a gente vai precisar de ajuda e do pão pronto, mas é muito bom que a gente saiba colher, moer e fazer o pão e também ajudar aquele que necessita. É isso, queridos amigos. Vamos orar a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia e os desafios que Ele nos traz, nos trouxe e ainda pode nos trazer. O dia não acabou. Uma pequena contrariedade, uma pequena provocação. Pode acontecer. Ajuda-nos, Senhor, a nos alimentarmos e nos nutrirmos do Teu Evangelho e que seja sempre a nossa ação, o nosso pensamento, a nossa palavra, o nosso sentimento, um instrumento de tradução do Teu Evangelho para o mundo. E assim nos enriquecemos. E nos enriquecendo, enriquecemos este mundo que a Ti, Senhor, pertence. Que as Tuas bênçãos, Jesus, estejam sempre em nossas vidas, abençoando-nos os esforços, abençoando-nos, Senhor, os passos. Abençoa as nossas famílias, nossos lares, nossos afetos, nosso anjo guardião. Abençoa igualmente, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles encarnados ou desencarnados que neste momento estejam em sofrimento. Que as Tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre, Jesus. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.